graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Você que pode, fique de pé. Vamos dar início a uma reunião poderosa. Você que está na sua casa, seja muito bem-vindo. Bem ficado aí na sua casa, conosco até o final dessa reunião. Damos início agora a nossa reunião de celebração, no qual nós estamos edificando, sendo edificados no meio da palavra. Tem uma ótima noite. A gente convidado está de pé. Nós vamos ler a palavra. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, um texto tão poderoso. Você que está chegando na nossa transmissão via o YouTube, pelo canal da Avenida PH, Vinha, MG, TV, aleluia. Você é muito convidado. Chame as pessoas que estão aí, que você conhece. Talvez você está agora no meio do hospital, talvez está na sua casa, talvez está no seu trabalho. Olha, é um tempo que você receber da parte de Deus. Não é uma reunião natural, não é uma live natural, não é uma transmissão natural, é uma transmissão sobrenatural. Porque nós vamos lidar ali com a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é liberada, olha, se há um ambiente de fé, qual acontece? Aleluia. Em Gálatas 2:20, fala o seguinte, em Gálatas 2:20, já estou ficando e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Olha que legal esse texto para abrir essa reunião nossa, uma noite de pandemia. As pessoas lá fora estão em pânico, nós aqui estamos em Cristo. E olha que a Bíblia está falando em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Você está vivo, porque Cristo morreu no seu lugar. E olha que tremendo isso. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Nós somos da fé. Nós não andamos por vista. Nós não andamos por circunstâncias. Pelo contrário, a circunstância é uma oportunidade de manifestar aquilo que está dentro de nós. É como a água e o café. Dois elementos inseparados, eles são elementos naturais, mas quando realmente um ferve e o outro é colocado dentro do outro, há um aroma, um cheiro, há um gosto agradável para aqueles que têm o prazer do café. Assim foi isso para você. As circunstâncias não servem para te bater, mas simplesmente você tem que demonstrar que está dentro de você. As circunstâncias demonstram que está dentro de você. Nós não somos aqueles que retrocedemos. Nós não retrocedemos, nós somos aqueles que avançamos. Nós avançamos porque nós não andamos por vistas. Você que está nos vendo aí, nós não somos daqueles que andamos por vista ou por circunstância. Andamos com fé. Andamos com base naquilo que cremos. E essa noite é noite de ser alargado na palavra. Você ser alargado no conhecimento. Você ser alargado nas escrituras sagradas. Você ser alargado assim. Sabe para quê? Para você andar no sobrenatural de Deus. Então agora toda palavra, toda impressão, todo medo, vai dando lugar agora ao Espírito da fé. Vai dando lugar ao Espírito da fé. Não, Espírito de eternidade. Você não faz parte do mundo. Você é um da herança. Você é filho de Deus amado. Oh, Cristo morreu por mim. Você é amado. Fecha seus olhos e agora. Aonde você está? O Espírito de Deus já está aí na sua casa. Já tem uma presença fluindo aqui. Hoje vai ser a melhor reunião. Tem todos. Nós vamos adorar a Deus. Então, existe você. Senhor, eu quero em nome de Jesus. Mais uma vez, Pai, consagrar essa reunião, Senhor. Vai consagramos, Pai, esse ambiente de louvor. Pai, o ambiente da palavra. Pai, toda a tecnologia que está nos cercando agora. Nós consagramos ao Senhor. Não vai haver falhas, não vai haver problemas técnicos. Vai ser uma reunião poderosa. Senhor, eu quero declarar que no meio da internet vai fluir vida. Se você está doido, vai haver cura. Se você está cansado, vai haver renovo. Se você está chateado, oprimido, por uma situação, vai haver libertação. O Espírito de Cristo, que vivificou Cristo, vivifica você também aonde você estiver. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar, vamos encher a sua sala aí onde você está. O seu escritório. Vamos encher
coisas, mas eu e você podemos falar: papai, eu te amo. Você pode ir. Pega suas mãos. Pega suas mãos. Pega suas mãos. Fala o pai, papai. Fala meu pai. Esta noite, eu vou te oferecer o meu melhor, meu louvor ao Senhor. Se você crê, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor na sua casa, porque Ele é de honra e glória. Aleluia! Oh! Erguer suas mãos mais alto. Um minuto, adore o Senhor, declara Ele, Pai, obrigado, Senhor, essa oportunidade de te adorar, de te exaltar. Será que você pode fazer isso? Declarar Ele uma palavra de adoração, dizendo para Ele: Pai, obrigado, Deus, por esse grande amor, aleluia, por esse amor incondicional. Erga sua voz, declare isso a Ele. Nós te exaltamos, Senhor, te exaltamos, te exaltamos, Senhor. Pai nosso, estás no céu, Santo, Santo, Santo é teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita
A menor de todas as sementes. Se você tem uma fé como a menor de todas as sementes, vai funcionar. Por isso nós vamos orar nessa noite. Vamos orar para que essa minha fé e a sua fé cresça em nome de Jesus. Vamos usar esse canto novamente e ele cresça, ou seja, que a sua fé e a minha fé cresça em nome de Jesus, e que a minha vontade própria e a sua também diminua e ele possa governar. Por isso, onde você está, levante mãos santas para o Senhor e comece a orar nessa direção. Fala para Ele: Senhor, aumenta a minha fé. Vai pedindo para Ele, porque Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai misericordioso, bondoso. E nós estamos, ministra o Senhor, ministra o Todo-Poderoso.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é o 14º dia do dia. Então vamos fazer uma função do fé. Função do 14º dia. Se você está com ela aí, pegue. Nós vamos declarar que é uma função muito poderosa para esse dia de hoje. Para esse tempo que estamos vivendo. Eu creio que é isso mesmo que Deus tem para mim e para você. Então vamos confessar juntos o 14º dia. Se você está com ela aí no seu celular, nossa igreja está aí. Vamos declarar. Fala o seguinte: eu sou um sacerdote. Eu sou um sacerdote. Vamos de novo. Essa valeu só para poder treinar. Vamos todo mundo junto. Amém ou amém? Aleluia. Eu sou um sacerdote. Eu sou um sacerdote. Em vista de conhecer cada dia mais do Senhor. Para testemunhar a Cristo. Aonde quer que eu vá. A vontade do Pai é de me capacitar para o ano da abundância. Chuva, eis-me aqui, Senhor. Não, vamos fazer o eis-me aqui, Senhor, de novo. Juntos. Vamos fazer o eis-me aqui, Senhor, para o mundo espiritual ouvir. Você precisa fazer algo assim, profético no mundo espiritual, te ouvir e me ouvir. Nós precisamos ser ouvidos pelo mundo espiritual. Porque às vezes nós somos intimidados pelas circunstâncias.
Mas você crê que o que está em você é muito maior que está no mundo? Não, poucas pessoas creem. Mas eu tenho certeza que mais pessoas creem. Você crê que o que está em você é muito maior que está no mundo? Então vamos falar bem forte no 3. Eis-me aqui, Senhor! Eu vou contar até quando é 3, vai falar bem alto. O mundo espiritual ouvir. Você não está aqui de verdade. Você é o embaixador de Cristo. Ou nós somos aqueles que espalhamos as boas novas do reino. Nós somos aqueles que não nos intimidamos com circunstâncias. Ou nós somos aqueles que avançamos com o prêmio na soberana vocação. 1, 2, 3. Eis-me aqui, Senhor! Você pode aplaudir o Senhor, glorifique o Senhor, vamos louvar o poder, vamos ministrar mais e mais ao Senhor essa noite. Aleluia! A sua voz é carícia. Espírito, verdade, te adoramos, Espírito, verdade, te adoramos, Senhor.
Jesus, meu prazer é te louvar. Agora os atos do Senhor, meu prazer é te ser. Deve ter o seu perfil no Instagram, para que você possa fazer lá na selfie da célula, para que pessoas da sua vizinhança possam saber, olha, está acontecendo uma célula ali, e eu creio que muitos estão se convertendo através dessas células. Estão ouvindo a palavra, e a palavra não volta vazia. A palavra vai satisfazer aquele que a liberou, a palavra de Deus. E nós vamos orar agora mais uma vez para que seja aberto a cidade de Belo Horizonte, seja aberto a cidade da região metropolitana. Alguém deseja isso? Você deseja ir na sua casa, trabalhar, ter sua vida normal? Então, nós desejamos isso e nós vamos orar. Nós somos contra o prefeito, o governador, não. Nós somos um povo que ama o Senhor e também ama e ora pelas autoridades. Mas nós precisamos ter uma vida normal, amém, irmãos? Precisamos trabalhar, precisamos ter as nossas atividades e nós vamos orar. Nós vamos orar em concordância com o anseio que está no coração de Deus. Não é o anseio que está no coração do presidente ou do governador, mas o anseio que está no coração de Deus. Aí na sua casa, levante a sua mão aqui da congregação e diga assim: Senhor Jesus, como igreja, nós oramos, Efatá, abra-te, diga comigo, Efatá, abra-te. Nós oramos para que sejam abertos os comércios, as escolas, cada instituição volte à sua normalidade, a igreja, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu dar uma notícia em primeira mão. A nossa igreja lá em Goiânia, o pastor Aloysio e um grupo de pastores se reuniu com o governador e a partir da próxima semana já vai ser flexibilizada as reuniões da igreja. Então nós temos lá um auditório para 4.000 pessoas, provavelmente vai ter que ficar 2.000 pessoas, e a distância, normal, isso eu não tenho nenhum problema de ter essa recomendação. Ah, pastor, tem que usar máscara, já estou caminho aqui, ó. Então, não tem nenhum problema de usar. Eu quero fazer culto. Quantos querem fazer culto? Eu quero trabalhar. Então, como diz, deixa a gente trabalhar. Se for para trabalhar de máscara, nós trabalhamos. Se for para trabalhar de luva, nós trabalhamos. É melhor do que não trabalhar, ficar com o comércio chato, não é verdade? Então, Deus tem colocado essa palavra no meu coração. Está lá em Marcos 7, Efatá. Jesus foi curar aquele cego e ele disse, uma palavra antes, ele disse, abra. Nós precisamos ter a palavra. Nós precisamos declarar, abra Belo Horizonte, abra a sua cidade, abra o Brasil. Porque os pais de família precisam trabalhar, as mães também, as escolas precisam funcionar, a igreja precisa também funcionar na sua plenitude.
Foram 21 dias de jejum lá em Goiânia. No último dia, no penúltimo, que foi ontem, uma reunião especial com o governador, o senhor Ronaldo Caiado, e também liguei aqui para o vereador da cidade de Belo Horizonte, o vereador Elvis. Ele me disse, falei, vereador, nós queremos uma reunião com o Calil, e nós queremos falar para ele qual é o desejo da igreja. E aí ele ligou para o prefeito Alexandre Calil, ontem mesmo, sábado, ele falou, amanhã cedo eu vou fazer um pronunciamento. Depois do pronunciamento, nós podemos fazer uma reunião ou conversar, etc. Então, quantos creem que o Senhor tem boas notícias para nós? Então, vamos abençoar Belo Horizonte? Levanta a sua mão e diga, Senhor Jesus, nós abençoamos a nossa cidade, Belo Horizonte. Nós abençoamos nosso prefeito, Alexandre Calil. Declaramos que esta cidade é abençoada, ela é guardada. Efatá, diga com fé, diga Efatá, diga abra-te, em nome de Jesus. Vou te ensinar essa palavra, é uma palavra bíblica. Jesus diz ao curar alguém, e nós cremos que a necessidade de cura física, cura espiritual, a necessidade de cura das instituições. Então, essa semana toda, é a última semana do jejum. Eu quero que você coloque essa palavra no seu coração e lembre, quando você acordar, diga Efatá, ou seja, abra-te. Quando você for em direção lá do seu trabalho, não sei se você está trabalhando algo essencial, você diz, quando você perceber, ver coisas fechadas, você diz Efatá, abra-te. Ou seja, nós trabalhamos com a palavra de Deus, amém? Você perceber alguma igreja fechada, levanta a sua mão e libera a palavra. Nós cremos que há poder na palavra liberada da parte de Deus. Você crê nisso? É por isso que estamos aqui. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos, você que está aí nos acompanhando na sua casa, você pode pegar aí no canal do YouTube. Nós temos também a nossa revista. Nossa revista pode ser encaminhada para você, para que você possa compartilhar conosco. Eu queria falar de um assunto que talvez você está vivendo. Se você não está vivendo, muita gente que você conhece está vivendo. Eu estou chamando essa palavra de luta por todos os lados. Pastor, o que é isso? Bem, a Bíblia diz que há circunstâncias da nossa vida que o Senhor nos permite passar. Eu queria te lembrar de algumas. Quando os discípulos entraram no barco, o Senhor impediu a tempestade? Não. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o Senhor impediu que ele fosse lançado? Também não. Mas, tanto no barco, quanto na cova dos leões, o Senhor estava lá com os seus servos. Então preste atenção. Talvez você está dizendo, Deus poderia nos guardar desta pandemia, desse vírus. Claro que Ele poderia nos guardar. E, pastor, mas não seria um grande testemunho que quando a tempestade viesse, o Senhor repreendesse já a tempestade? Sim, eu creio que seria um testemunho. Mas qual testemunho seria maior? Será que Pedro andar sobre as águas no meio da tempestade não é um testemunho glorioso? Deus poderia ter livrado Daniel da jaula lá dos leões ou da fornalha ardente? Sim, poderia. Mas qual testemunho seria mais glorioso? Daniel ficar uma noite inteira com os leões e nem ser tocado? Há testemunhos maiores do que outros. Eu quero o testemunho do Senhor. Então eu queria que você orasse comigo agora. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração para recebermos a palavra do Senhor. Diga, Senhor Jesus, como igreja, eu abro meu coração para receber a palavra do Senhor como alimento, como suprimento para a minha vida, para a minha família, em nome de Jesus. Amém? Diga aí na sua casa, alinhou, prosperou. Todos os dias, nós já estamos no 14º dia, nós temos testemunho de alguém. Não é que alguém disse não, alguém gravou, dizendo, Deus tem me abençoado. Eu já ensinei para você, vou ensinar novamente. Se alguém no corpo tem sido abençoado, essa bênção é para todo o corpo.
Pastor, mas então comigo não acontecendo. Não é automático, filho. É necessário que creia. Não é assim que nós ensinamos para as crianças lá no cântico, ensinamos para ela cantar, né? Basta você crer. Então, se você crer, você verá a glória de Deus. Então, eu falo assim com o Senhor: Senhor, olha aí, hoje mesmo, né? Já chegou um outro testemunho para mim. Se você tem testemunho em casa, mande para mim, grave um pequeno vídeo de 1 minuto, com o celular assim, ó, de pé, na vertical, e me mande, porque quando as pessoas ouvem um testemunho, que não é, às vezes, um pastor, elas se sentem encorajadas. Elas pensam: uau, está acontecendo com o irmão lá da igreja, com a irmã que eu conheço, então vai acontecer comigo também. Amém? Pega a sua Bíblia, eu quero ministrar hoje um texto que está em 2 Crônicas, capítulo 20, e a partir do versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 20, e verso. O que fazer diante de uma luta? O momento que nós vivemos agora parece uma cena de filme. Eu fico pensando que se falássemos disso 10 anos atrás, 10 nada, 5 anos atrás, se alguém se levantasse 5 anos atrás e profetizasse: assim diz o Senhor, em 2020, na Páscoa, os comércios estarão fechados, a indústria vai parar, as escolas vão parar de funcionar e até mesmo as igrejas estarão com as suas portas fechadas. O que você faria? Eu repreenderia em nome de Jesus. Alguém faria isso? Repreenderia e falaria: isso é da parte do diabo. Agora, quando você sai às ruas, isso estou sabendo, inacreditável. Então, preste escute, nós estamos vivendo dias proféticos. Tudo isso é uma preparação de um governo mundial, preparado para daqui a pouco, quando eu e você formos arrebatados, esse governo assumir todas as coisas. É inacreditável você ver cidadão de bem, mulher, ser preso na rua, porque está em um lugar público. E que é mais incrível ainda, que isso está parecendo normal. Há então uma nova normalidade. Isso é uma preparação. Me parece, eu tenho amigos que são juízes, Ministério Público e etc. Fala: gente, cadê esse povo? Agora pode prender cidadão na rua, porque ele não está usando uma máscara, etc. Pastor, mas tem que obedecer. Tem mesmo. Mas a Escritura diz que isso é uma preparação para algo muito maior. Você precisa ver além da crise. Posso ouvir um amém? Amém. Muitas famílias, então, estão vivendo luta. Eu não quero que você condene ninguém porque está vivendo uma luta e as pessoas estão com medo. Mas sabe o que é pior agora? É que essas lutas estão sendo muito com os nossos pastores. Ele disse que comunicaram e o empresário mandou na primeira semana da pandemia 30 funcionários embora. Aí na segunda semana da pandemia mandou 120 funcionários embora. Já são 200 de uma mesma empresa. Como é que o nome disso é? Luta. E aí, quando acontece isso, o pai de família que está me ouvindo enfrenta uma luta profissional. Só que essa luta profissional vai afetar
Pastor, só se for em outro lugar, porque aqui no hospital o UTI foi curado, foi liberado. Então Jesus, a outra vazia. Aí eu falei, você precisa saber em quem você vai acreditar. Eu vou acreditar na palavra de Deus. Então presta atenção, demissão, uma luta profissional. Essa luta profissional vai acarretar dentro da família uma luta financeira. Diga, luta profissional. Diga, luta financeira. Mas agora temos uma outra luta que vem através dessas notícias. Fala comigo, medo. E aí, a casa fica com medo. O pai de família fica com medo. Mas tem também a mãe, a esposa, quando vê essa situação, ela também sente medo. E as crianças também começam a sentir. E aí o marido em casa começa a brigar com a mulher. Por quê? Pelo motivo óbvio, porque está em casa. E não sai de lá, mas não tem nem para onde sair. E a mulher fala, ô, você sai? Ele fala, como é que sai? O governo manda não sair, e nós dois ficamos aqui em casa. Aí há outra luta, fala, conjugal. Aí, meu irmão, vou falar para você, nós, os pastores, trabalhamos de noite e de dia. É o que está acontecendo. Eu tenho atendimento pastoral já para as 2 próximas semanas, marcado. Por quê? Porque luta, diga luta, por todos os lados. Mas a palavra de Deus tem um escape para nós. Se você está passando por luta em todas essas áreas, a solução não está lá fora, não está no governo, a solução está sempre na palavra de Deus. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque aqui nas Escrituras, em 2 Crônicas 20, vai para 2 Crônicas 20, versículo 14. Josafá estava passando por uma luta assim. Não era por um lado só. Porque tem gente que ele está sendo atacado só numa área. Por exemplo, ele está com medo. Mas a vida financeira dele está organizada. Ele está sossegado financeiramente. Então a família também está em paz. Mas há pessoas que estão sendo atacadas por todos os lados simultaneamente. Fala misericórdia. Ah, mas a palavra de Deus tem ali sofrimento para nós. 14 diz, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Porque o Espírito do Senhor vem no meio da congregação. É bom demais estar com você aí dentro da sua casa, no seu trabalho, ficar depois gravado no YouTube, mas há um poder quando a congregação se reúne. Pastor, o que é isso? É por isso que nós vamos ser arrebatados e vai ter uma congregação no céu. Mas não vai receber essa congregação. São as primícias. E lá no capítulo 4 do livro de Apocalipse, há um trono diante de Deus. Mas não há um trono sozinho. Há um trono com uma congregação de milhares, de milhares, de milhares. Então, eu louvei a Deus porque a Bíblia diz que veio o Espírito do Senhor. Aonde? Lá no meu quarto? Vem também. Lá na minha casa? Vem também. Mas quando há no meio da congregação, essa graça de Deus é multiplicada. Sabe o que está acontecendo nesses dias? Os irmãos já estão com saudade da congregação. Os irmãos já estão com saudade de reunir na congregação. E essa pressão está ficando tão evidente, está ficando tão notória, que os irmãos já estão orando do lado de fora da congregação, ajoelhados no meio da calçada da rua. E não tem como. Essa pressão, ela no mundo espiritual, ela vem por natural. E os governadores estão cedendo. Governador, excelentíssimo governador lá do estado de Goiás, Arnaldo Caiado, já falou, semana que vem, vamos flexibilizar. Isso é bom senso, louvado seja Deus. Porque, diga comigo, efatá. Estou com vontade de pregar esse negócio, eu vou pregar. Abra-te. Você precisa aprender a dizer a palavra de Deus. Você não precisa ir lá falar para o fulano e fazer o protesto e nada disso. A palavra de Deus na sua boca tem muito mais poder. Então, vem o Espírito do Senhor no meio da congregação. Talvez você está sendo atacado por desemprego, do outro lado sendo atacado por uma possível enfermidade, ou quem sabe dentro da sua casa, quando eu falei na semana passada a respeito do medo, e vem uma opressão na mente. Ah, vai piorar. Não, não vai piorar não. Você vai prosperar. Ah, pastor, mas os especialistas dizem isso, os infectologistas dizem aquilo outro. Quem nós vamos acreditar?
Nós vamos acreditar em primeiro lugar na palavra de Deus. Se aquilo que você ouve bate com a palavra de Deus, então ouça. Mas se aquilo que você ouve não bate com a palavra de Deus, desliga, muda de canal, não recebe a informação, não leia a matéria. Porque a primeira coisa que o Senhor disse para Josafá, no meio da batalha, foi: não tenha medo. Volta comigo no versículo, 2 Crônicas 20, capítulo 20, versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benai, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos. Você precisa dar ouvidos. Você não pode ignorar a voz dos profetas. E sabe o que eu estou ouvindo os profetas de Deus falar? Jesus está voltando. Todo homem e mulher de Deus sensível está falando a mesma coisa. Eu estava ouvindo o pastor Luiz falar live após live lá com os supervisores, e o tema que ele mais abordou em todas elas foram sinais da volta do Senhor Jesus. Perguntaram para ele: você vai fazer o casamento das suas netas, pastor? Ele disse: certamente que não, porque o Senhor Jesus já terá voltado. Se você tem um pouco de sensibilidade espiritual, conhecimento das Escrituras, você sabe, já está tudo alinhado para um evento que não tem aviso, chama o arrebatamento dos vencedores. Ele vem na hora que vocês e eu não estamos percebendo, e ele vem, mas aqui nessa casa os nossos olhos estão abertos. Diga comigo: Maranata, vem Senhor Jesus. Diga aí na sua casa, diga: Maranata, vem Senhor Jesus. A Bíblia diz então aqui para Asaf, para Josafá: dai ouvidos, todo Judá, e vós moradores de... qual é a sua cidade? De Belo Horizonte. E vós moradores de Goiânia. Tu, ó rei Josafá, qual é o seu nome aqui? Tu, ó rei aí da sua casa, ou seja, líder da sua casa, líder do seu trabalho, líder da sua célula, ouça o que a palavra de Deus tem para vos dizer. A primeira coisa que Deus quer que você ouça hoje é: não tenha medo. Não tenha medo. Disse: dai ouvidos todos vós, moradores de Belo Horizonte, e tu, Azemar, diz o Senhor: não temais e nem vos assusteis por causa dessa grande praga. Vou repetir: não tenha medo, pois a peleja não é vossa, mas ela é de Deus. A primeira coisa, então, que eu e você precisamos combater não é o vírus. É o medo. Porque o medo quer entrar na sua casa para desestabilizar coisas. Desestabilizar o casamento, desestabilizar a fé, desestabilizar a unidade. Mas nós vamos rejeitar este medo em nome de Jesus. Pastor, mas é pecado eu ter medo? Não. Homens de Deus sentiram medo. Josafá era um homem de Deus. Mas a Bíblia diz que ele teve medo. Gideão teve medo. Dos 12 apóstolos, todos os 12 tiveram medo, mas só Pedro conseguiu romper o medo e se do barco. Eu creio que você é um desses. Eu creio que você pode até sentir medo, é legítimo, é humano. Pastor, é natural, mas você não precisa ser uma pessoa natural. Você e eu somos seres espirituais. É por isso que sentimos o medo, mas nós não submetemos ao medo. Mesmo sabe o que Josafá fez? Eu vou buscar o Senhor. Eu não vou deixar que o medo me paralise, porque o medo quer entrar na nossa casa, irmãos, porque você é um líder na casa de Deus. Se o medo entra na sua casa, ele vai contagiar a sua casa, e a partir dela vai contagiar outras. A Escritura diz: ferirei um pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Louva a Deus, porque os nossos pastores aqui, toda a vinha, estão cheios de fé e não de medo. Cheios de fé e não de medo. Olha, eu estou vendo gente aí, eu louvo a Deus, estava vendo uma igreja, nem sei onde é, lá no grupo de pastores, batizando os irmãos com máscara. Eu falei: esse povo é de Deus demais. Eu até coloquei no meu Instagram, eu falei: pega aí, ó, uma pessoa batizando lá de máscara. Eu falei: aleluia. Nós vamos continuar pregando o Evangelho, batizando e curando os enfermos. Vamos falar igual Jesus: hoje eu curo enfermos, amanhã expulso demônios, e no terceiro dia eu estou lá em Jerusalém, sendo crucificado. Ou seja, nós vamos fazer o que fomos chamados para fazer.
A palavra de Deus na sua boca vai liberar fé. Então, por favor, vamos fazer um acordo aqui. Não espalhe as notícias. Espalhe a palavra de Deus. Pastor, mas eu recebi aqui uma informação e já vou liberar rapidinho aqui. Não. Se for uma notícia, deleta. Não precisa postar no grupo da igreja, nem no grupo da sua família. Poste boas notícias. Porque você vê que as más notícias correm rápido, de grupo em grupo, de mão em mão. Mas e as boas? Não, as boas a televisão não mostra, não. A televisão não mostra quantos que a hidroxicloroquina já curou. Que nem morreram, mais de 200 no mesmo hospital, pesquisa médica, que foram aplicados, nem um só morreu. Mas essa matéria não passa, mas você pode divulgar. Sabe o que eu creio que Deus vai fazer com o Brasil? Eu vou te contar antes que aconteça. Está no meu coração, vou liberar para ficar gravado. Deus pode dar para o Brasil que não deu para nenhuma nação. Deus pode dar para o Brasil um tratamento para esta praga que não deu para nenhuma nação. E a partir desta nação, todo mundo será abençoado. Você sabe qual é esse tratamento aí com a hidroxicloroquina? Não sei, mas eu sei que há no nosso coração, no coração do povo brasileiro, uma fé poderosa operando nesses dias. Vamos orar por isso agora? Diga, Senhor Jesus, eu creio que o Brasil é abençoado. Abençoado seja o governo brasileiro, os cientistas brasileiros, e nós proclamamos que o Senhor nos dará miraculosamente um remédio, uma vacina, algo sobrenatural para vencer a praga. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga aí, pastor, mas como que eu venço o medo? Declare a palavra sobre a sua vida. Declare a palavra sobre a sua casa. Declare a palavra sobre a sua empresa. Pastor, a minha empresa está fechada, mas a sua boca continua aberta. Você pode proclamar a palavra de Deus. Mas está tudo seco. Aquele vale de ossos secos estava sequíssimo. Mas o profeta chegou e começou. Engraçado que ele começou a falar para osso. Coisa louca. Olha, se ele falou para osso, você pode falar para dentro da sua casa, você pode falar para a sua empresa, você pode falar para os seus produtos, você pode falar para a prateleira que está lá cheia e a porta fechada. Você pode falar, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pastor, mas resolve? Vamos ver se resolve. Faz um teste essa semana. Vou te contar um testemunho fresquinho aqui. Um irmão da igreja estava com a porta fechada, comerciante. E aí ele resolveu ir lá, olha para você ver o que Deus faz. Lá na empresa, porque estava já trancado dentro de casa, há quase 30 dias, e aí ele falou, eu não vou lá para dar uma varrida, passar um pano, fazer alguma coisa. Quando ele entrou lá, está lá passando o pano, o telefone tocou. Está funcionando a empresa? Aí se lembrou da palavra, alinhou, prosperou. Logo ele se lembrou da palavra, Deus está planejando a maneira de abençoar. Você é conduzido na hora certa, no lugar certo. Preste atenção, isso é favor. Foi conduzido, a hora que ele chegou lá, está lá limpando, não está aberto para nada, o telefone toca. Ele falou, não, sim, o que o senhor precisa? Eu estou precisando de mais de um produto aqui que você tem aí. Vem, senhor, quando você precisa? Não, foi agora que eu quero ver. Oh, meu Deus do céu, como é que eu faço? Eu falei, então você vem. Ele foi todo estoque do irmão. De porta fechada, ele faturou mais do que o mês inteiro de porta aberta. Vê se não é Deus que pode fazer isso. Aleluia! Então, não tenha medo. Você está debaixo do favor de Deus. Essa semana, eu fui atender o pastor Alex, estou no atendimento pastoral dos pastores. Eu peguei a escritura da fazenda. Mostrei para você, lembra? Nós estávamos tendo um papo rural lá. Ele é da Maquita, né? Eu sou lá da roça. Ele estava mostrando os pastos lá. Eu falei, rapaz, que pastaria boa e tarará. E como é que é isso, pastor? Eu estava explicando para ele. Ranquei a escritura está em cima. Pastor, para que essa escritura está em cima da sua mesa? Porque Deus está planejando
Sabe o que essas más notícias? Pode abrir quantas quiser, não vai ser utilizada. Vai ficar cova vazia, porque miraculosamente o Senhor para o Brasil de uma maneira sobrenatural, Ele vai nos abençoar. Não se assuste. Ou seja, ao receber a notícia, faz seleção daquilo que você precisa ouvir. O que você precisa ouvir? Eu não preciso ouvir mais notícias. Eu quero ouvir boas novas. Alguém está comigo? Por quê? Porque boas novas ativam a sua fé. Boas notícias ativam a sua fé. Mas aquelas más notícias assustam você. Você vê notícia de desemprego, você vê notícia de inflação, você vê notícia de faltando isso ou aquilo. Ei, vem comigo. Isso produz em você disposição ou desânimo? Desânimo. Mas a Bíblia diz que quando Davi sentiu desânimo, a Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor. Aleluia. Sabe uma coisa que tem acontecido agora que nunca aconteceu antes? É que hora após hora você pode se fortalecer no Senhor dentro da sua própria casa. Há live de tudo quanto é espécie, de tudo quanto é pastor do planeta inteiro. Alimento só distribuído para você e para mim. Então é o momento de você pegar esse inverno e acumular uma riqueza espiritual. Porque sai da toca, meu filho, porque eu já te dei a vitória. O conselho aqui é sair da casa, não é ficar em casa não. O conselho é sai da casa. A hora que você sair da casa, você vai sair cheio de fé. Vem comigo então. A segunda coisa que o Senhor fala é: não desanime, não fique assustado. Essas coisas preocupam você e geram ansiedade. E um homem ou uma mulher ansioso não caminha em fé. Não. Ele não fica debaixo da fé, porque a fé é diferente, é inimiga da ansiedade. A fé produz paz. Diga, a fé produz paz. Ah, mas a ansiedade tira o seu ânimo. Você fica sem ânimo de trabalhar, trancado dentro de casa, desse tanto, você fica com ânimo sem ânimo de trabalhar, sem ânimo de sair, sem ânimo de pensar. Mas nós viemos aqui para ativar o ânimo na sua casa. O Senhor Jesus disse: tem de bom ânimo. Não foi isso que ele falou? Eu venci o mundo. Ah, pastor, mas eu venço o mundo com o ânimo? Se for o ânimo de Cristo, sim. Alguém pode dizer amém? Agora, a terceira coisa que o Senhor falou para Josafá está em 2 Crônicas 20:15. Ele diz: pois essa peleja não é nossa. Aleluia. Essa peleja é do Senhor. Vem comigo, nós estamos no 14º dia de jejum. É a última semana. Quem vai alinhar? Pois quem não alinhar com os altos desígnios de Deus, fica em paz. Essa batalha não é sua, Ele mesmo vai remover. Porque a mão do Senhor é poderosa. Ele é que levanta reis e é Ele que remove reis. Você não viu essa semana aí no Ministério da Saúde? Foi removido um ministro de Estado. E é interessante, quando o ministro foi removido, imediatamente acabou o distanciamento social para ele. Já cantou, abraçou, beijou, tirou foto. Acho interessante isso, né? É porque o discurso não se confirma, meu filho. E quem o discurso não se confirma será removido. De qualquer área, seja da política, da economia, da igreja, da liderança, de qualquer área. Porque esses dias são dias que o Senhor está chegando à sua igreja. É assim que funciona. Tempos de jejum são tempos de alinhamento. Diga, alinhamento. Sabe o que é bom disso? Pode ficar em paz aí na sua casa, porque essa batalha não é sua. Ei, a Escritura diz: edificarei a minha igreja. Quem é que edificarei? É no singular, primeira pessoa. Eu, Cristo, edificarei. Não, eu não fico na minha casa pensando a respeito disso. Eu sei que essa batalha é de quem? Igreja? Eu sei a respeito da sua casa. O que o salmista diz? Que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que tenta edificá-la. Fique em paz também na sua casa, porque é Ele que está edificando a sua casa.
Pastor, eu estou cheio de fé, mas a minha mulher está sentindo medo. Você vai transmitir fé para ela. E a fé é contagiante. E essa fé vai pegar em toda a sua congregação. Você e toda a sua casa servindo ao Senhor. E até aqueles que nem são crentes vão ser contagiados pela sua fé. Você vai pegar, vai mandar para eles a pregação, vai mandar para eles o WhatsApp, vai mandar para eles o louvor. Olha, eu tenho testemunho, agora mesmo na célula, que algumas células não estão fazendo a célula ali com todos os membros. Pastor, mas tem algum irmão que não pode, ele está sentindo medo. Não tem problema sentir medo. Qual que é o problema? É deixar o medo dominar você. Não permita. A primeira palavra no meio da guerra é, diga comigo, não temas. A segunda é, não desanime, vai buscar o Senhor, sem coragem. Todos os dias eu te falo na presença do Senhor. A primeira coisa que eu faço, eu levanto e eu ponho louvor. Porque, presta atenção, vem comigo. Você não está no esboço, não. As maiores batalhas que o povo de Deus foi quando eles estavam no meio dos louvores. Só o povo de Deus, os homens de Deus, quando Paulo e Silas estavam na prisão, na quarentena, amarrados, não podiam fazer nada. O que eles fizeram? Foram ouvir uma pregação? Não. Foram no culto congregar? Não. Falou, vamos cantar louvores. Não sei se não era louvores, meu filho. Até um príncipe assistindo, ele falou, vamos ter que sair daqui, não dá para lutar contra esse povo, não. Porque no meio da aflição eles estão cantando louvores. Quem que entende esse povo? Quem que entende esses liderianos? Nós vamos fazer isso. Fala comigo, a batalha não é minha. Não é sua essa batalha, a batalha é do Senhor. Por isso fala, Senhor, quem está edificando essa casa é o Senhor. Eu consagrei o meu trabalho ao Senhor. Fala para ele, olha, tem um outro testemunho para te contar. Um comerciante também estava procurando uma loja para alugar. E procurando uma loja para alugar, ele foi olhar, semana agora, eu estava na rua, lá na Raja Gabaglia, aí eu liguei para ele e falei, irmão, tem uma loja aqui para você. A fé precisa ser aumentada. Aí eu olhei lá a loja, mandei a foto para ele, porque você sabe, o encargo do nosso coração de abençoar os irmãos também. Por isso que é importante você contar, falar o testemunho, porque um ao outro ajudou e disse, você pode. Aí eu mandei a foto para ele da loja, 160 metros quadrados, eu queria montar uma nova loja. Aí ele falou, pastor, eu te agradeço demais a atenção, mas eu estou aqui agora, nesse momento. Eu falei, aí é mistério. Nós dois, olhando a loja para você, a que eu estou olhando é de 800 metros quadrados. Falei, aumenta a fé. Lembrei lá do versículo de Lucas capítulo 17, versículo 5. Falei, por isso que é bom andar assim com gente vencedora. No meio da crise, ele está pensando em ampliar os negócios. Porque a pessoa pensa assim, é porque o que dirige ele não é a mídia, o que dirige ele não é o mercado, o que dirige ele não é a economia, o que dirige ele é essa segurança. A batalha não é minha, ela é do Senhor. Então é o seguinte, em tempos de pandemia, tem gente com medo do vírus, e tem gente que, põe a máscara, mas tem gente que vende a máscara. Você vai ser daqueles que vendem a máscara. Ou seja, você vai aproveitar a ocasião para prosperar você e a sua casa. Posso dar um amém bem forte aí de casa? Aleluia! Pastor, o que eu preciso fazer? Agora você tem que falar comigo. Fala, posicione-se. Ah, não, pastor, aleluia, eu estou ouvindo a palavra. Mas se você ouvir a palavra e não praticar a palavra, diz Tiago que você é um mero ouvinte. Ah, que legal, tem live, né? Do pastor Luiz, do pastor Naor, pastor Zé Mara. De 200 pastores, meu filho, desde 0 hora até 0 hora do outro dia. Mas e aí? Aquilo que você ouve deve ser praticado. Diga, posicione-se. Eu vou me posicionar. Quantos vão se posicionar? Agora, o que é posicionar? É sair para a rua para brigar? É posicionar lá na sua casa para brigar com a mulher, com o filho, com a família? É isso? Não. Vou te falar o que é posicionar. Diz que quando você tem luta por todos os lados, vem comigo. Não dá para você atacar em todas as áreas simultaneamente. Como é que você vai? Foi essa causa que Hitler perdeu a Segunda Guerra Mundial. Atacando, ele estava sofrendo ataque de todos os lados.
e aí vai atacar simultaneamente seus inimigos, perdeu, porque o exército fica enfraquecido. Pastor, mas para que lado eu vou me posicionar? É isso que você precisa entender. Você vai se posicionar no mundo espiritual. Olha o que diz 2 Crônicas 20:17. Nesse encontro, ou seja, no encontro com o coronavírus, no encontro com o comércio ruim, no encontro com o problema financeiro, não tereis que pelejar. Fala comigo, tomar em posição. Que posição é essa? Vou te contar que posição é essa. É a sua posição em Cristo. Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Eu estou lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu já sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Essa é a minha posição. Eu não estou na posição do merecimento, eu estou na posição da graça de Deus. E nessa posição que eu estou da graça de Deus, eu sou abençoado. Por que, pastor, você é abençoado? Porque você não sente medo? Não! Eu sou abençoado por conta da obra consumada do Calvário. Por causa de Cristo. Como você não entendeu muito bem, vou continuar pregando, porque você já devia estar em júbilo, porque essa é a sua posição. A minha posição e a sua posição não é expansão. Se você tem se esforçado e a guerra tem piorado, filho, não é porque você não tem lutado. Você pode ser até um lutador, mas está usando as armas erradas. O apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e sofismas e toda contra-poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Mas como assim, pastor? Então você precisa crer. Você quer ver o primeiro versículo que eu gosto muito, versículo de 2 Crônicas 20:20, diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Diga, seguro. Ou seja, sem medo, você está seguro. Seguro no emprego, seguro na casa, seguro no casamento, seguro na igreja, seguro com os filhos, você está seguro. Agora mesmo, uma irmã estava me contando um testemunho, uma outra irmã falou: não, irmã, você não pode me abraçar, porque senão você pode ir lá. Ela falou: não, você não entendeu. Se eu te abraçar, eu vou transferir virtude para você. Aí nós temos dois posicionamentos, não é? Pastor, que posicionamento é esse que você está falando? Eu estou falando de um posicionamento de fé. Ah, pastor, mas eu tenho que ter a prudência. A prudência é recomendação bíblica, mas a fé é uma recomendação muito maior. Eu nunca vi o Senhor Jesus falar para os seus discípulos: homens de grande prudência. Eu já vi o Senhor falar para os discípulos: homem de pequena fé. Ou seja, se você tiver que escolher entre a prudência e a fé, eu já fiz a minha escolha. Eu sou da fé. Porque lá em Hebreus 10, 35-39 diz: guardai, portanto, a vossa confiança. Não diz para guardai, portanto, a vossa prudência, ela tem um grande galardão. Não tem, pastor, tem galardão para prudência? Deve ter, mas a Bíblia não fez questão de citar. Mas para sua confiança ela fez. Falou: guarda a sua confiança, porque ela tem um grande galardão. Confiança em quê? Confiança na máscara? Não, filho, use se quiser, eu tenho aqui também, não tem problema, mas a minha confiança está no Senhor. Guardai, portanto, a vossa confiança, ela tem um grande galardão, porque todas as crises, as minhas, as suas, as nossas, são crises de fé. São crises de fé. É por isso que o Senhor falou para Josafá: se posicione, porque tem alguém querendo tirar você da posição. Tem alguém que tira você da posição, ainda que essa pessoa esteja dentro da sua própria casa. Porque a mulher de Davi falou para Davi, quando Davi veio dançando e celebrando o Senhor: você é um vadio, Davi, você está aí dançando como um vadio qualquer. Estava dentro da casa dele. Então, estão querendo tirar você da sua posição. Você está louvando, mas alguém está dizendo: você deveria reclamar, você deveria murmurar, você deveria ter mais prudência, você deveria ficar mais econômico e preservar mais. Engraçado. Eu nunca vi uma recomendação como essa da parte do Senhor Jesus. Quando Marta e Maria estavam com seu irmão Lázaro doente, o Senhor Jesus falou para eles: se creres, verás a glória de Deus.
Eu estou falando para você, se você crer, você verá a glória de Deus. Diga comigo, alinhou, prosperou. Então se posicione nisso. Amém, meus irmãos? Mas nós temos aqui uma quinta palavra. Olha o que diz 2 Crônicas 20:17. Que palavra estranha no meio de guerra. Que palavra estranha no meio de luta por todos os lados. Pastor, a sua pregação não faz nenhum sentido, porque você está dizendo de luta por todos os lados. Mas a quinta recomendação bíblica é: fica parado. Como assim fica parado? Neste encontro não tereis que pelejar. Toma posição. Qual posição? Fala comigo. Ficar parado. Pastor, que posição que é essa? É aquela posição de passividade. Não quer dizer que eu vou ficar agora em casa jogando videogame. Se você quiser jogar videogame, joga. Mas não é essa não que a Bíblia recomenda para você. A recomendação bíblica de ficar parado é ficar no descanso. Como é que vai convencer sua esposa? Não é você que vai inclusive na internet, eu luto para transmitir essa reunião de hoje. Mas graças a bem-aventurado, a um pouco. Eu quero para a congregação. Pegar lá em a primeira congregação reunida. Estavam na congregação o Senhor, Caim e Abel. Teve dízimo, oferta, louvor, vida e morte. Congregação a tudo isso. Há um poder na congregação. Posso ouvir a congregação? Pastor, então como que eu faço para entrar no descanso? Só se a sua alma estiver certa de que ela é abençoada na cruz do Calvário. Como que eu posso fazer isso, pastor? A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, quando você tem certeza da obra consumada, a sua alma entra no descanso. Ela diz assim: justificados, pois, mediante a fé, qual que é o resultado? Temos paz com... Quando você sabe que é justificado mediante a fé, qual o resultado da sua alma? Paz. Quando eu sei que a batalha não é minha, qual o resultado da sua alma? Diga paz. Quando eu sei que a batalha não é minha, que o Senhor diz para o Azemar: não temas. Depois ele diz: não se desanime.
batalha não é sua. Depois ele diz, entra no descanso. Depois ele diz, se posicione, fica posicionado, Zé Mar. Não fica olhando para a circunstância, fique posicionado. Ei, vem comigo. Quando você reúne todas essas 5 coisas juntas, simultaneamente, a todas as lutas que você está passando, sabe o que acontece com você? Você só contempla o livramento do Todo-Poderoso. Você contempla, porque as suas mãos mesmo não podem fazer mais nada. Você vai ficar parado e vai ver o livramento que o Senhor vai te dar. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter testemunho para contar. Ah, o Senhor poderia me livrar dessa situação. E você orou, jejuou, já está mais da metade do jejum e não aconteceu o livramento. Deixa eu te contar aqui uma experiência espiritual. É porque Ele não quer te livrar, filho. Ele quer te dar um testemunho maior do que o livramento. Ah, pastor, Deus poderia me livrar dessa demissão. Sim, poderia. Mas sabe o que ele está lá em Isaías 55:8? Ele tem pensamentos mais altos do que os seus. Sabe o que ele está pensando? Já vou te contar. Ele está pensando uma maneira de te abençoar. Mas como você está tão agarrado a essa estabilidade, como você está tão agarrado a esta segurança, ele precisa falar assim, dá licença aqui um pouquinho, porque eu estou planejando abençoar. Você não precisa ser escravo do medo. Ele já te deu para vencer o medo. Não, mas eu me sinto tão desencorajado, motivado. É por isso que você volta para hoje mesmo, volta para a congregação, porque um a outro ajudou e disse ser forte. Você ficar aí só ouvindo uma notícia, só conversando com gente que tem conversa ruim, a sua fé vai diminuir. Mas se você se une a pessoas, homens e mulheres, que tem uma palavra no coração, você vai falar igual Pedro falou para Jesus: para que iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, você entra no descanso. E aí, quando você entra no descanso, a 6ª coisa acontece. Pode, eu verei o livramento do Senhor. Quem crê no Senhor verá vindo na sua direção. Você vai ver a salvação vindo na sua direção. Eu não sei como ela virá, eu não sei, mas é certo que ela virá. Eu só estou esperando. Eu guardo a minha confiança, porque ela galardão. Aí eu contemplo o livramento. Eu sei que o meu Redentor vive e em breve ele se levantará ao meu favor. Ah, pastor, mas está demorando. Parece que está demorando para você, mas eu nunca ouvi chegar atrasado. Para a perspectiva de Marta e Maria, meu irmão já há 2 dias está morto. O senhor falou, eu não estou nesse tempo seu aí não, filha. Eu não ando no Cronos não, porque para mim um dia é como e 1000 anos como um dia. Chegou, ele podia entrar lá. Não. Mas o maior foi tirar Lázaro da morte. Não foi tirado da morte. Tinha um lá em Betânia. Tinha um homem naquela família ressurreto. Não era um doente curado. Deus pode te curar da doença, é uma grande bênção. Mas ser levantado da morte é uma bênção. Eu estou atrás de bênçãos superiores. Quem está comigo? Então eu quero contemplar o livramento. Mas nós não temos que fazer nada, vamos fazer muita coisa. Eu acabei de falar aqui 6 coisas que você tem que fazer. Você precisa vencer o medo, você precisa entrar no descanso, você precisa se posicionar. Tudo isso você resume num pacote só. Fique comigo. Quando você crê, coisas poderosas acontecem. E aí, eu quero chamar você para o nosso 7º e último ponto. Quando você contempla o livramento, sabe o que você começa a fazer? Ao invés de ficar falando coisa, pensando muita coisa, questionando muita coisa, você adora. Eu lembro, uma pastora, a nossa pastora lá, naquela ocasião, do Monte da Santidade do Senhor, uma igreja maravilhosa. A pastora está lá até hoje.
deve ter uns 87 anos, mais ou menos. Ela diz, né, assim, falou, filho, você não está entendendo não, né? Irmã Maria Cília. Ela falava assim, pois é, então não questiona. A gente era novinho, entendia bem aquele negócio, que coisa, né? Não era essa palavra que eu estava querendo. Eu estava querendo uma outra palavra, tipo, vai fazer alguma coisa, né? O que a senhora pode me ajudar? Mas hoje, decorridos mais de 20 anos, agora eu consigo entender. Há circunstâncias que você não pode fazer nada. E aí os seus questionamentos não valem mais nada, o seu planejamento não funciona, você já recorreu a quem tinha que recorrer. Por que você adora? Adora o Senhor, vai pelejar a sua guerra. Que você já preparasse a ceia do Senhor. Ele está aqui, nós estamos ceando todos os domingos, nós estamos ceando também toda semana, durante esses 21 dias, porque cremos que quando essas coisas são reunidas, olha a última recomendação bíblica. Os irmãos do louvor também podem subir. Depois de tudo isso, olha o que diz a Bíblia. A Escritura diz que quando você, olha o que ele falou para ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus. Crede nos que prosperareis. Pode ficar de pé onde você está, por favor. Sua casa, na sua congregação. Pastor, uma coisa que eu devo fazer. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Benai, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Você sabe que Asaf eram os que escreveram hinos de louvor ao nosso Deus. Disse, dai ouvidos, todo o Brasil e vós, moradores de Belo Horizonte, e tu, ó Zemar, o que diz o Senhor, não tenha mais, não tenha medo, não se assuste não, fulano fechou, o concorrente acabou, o outro perdeu o emprego, desanima não se assuste, por causa dessa grande praga, grande na boca dos outros, na boca de Golias é grande, você vai ver na realidade tudo bravata de Golias, tudo bravata de um ser maligno preparado para o governo de anticristo. Não se confirma, mas o Senhor é fiel. Ele está aqui para levantar reis, mas também para remover reis. Por causa dessa grande multidão que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai quebrar, vai falir. Vai não, pois a peleja não é minha, não é sua. A peleja é do governador, do presidente. O Brasil é do Senhor Jesus. Uma coisa que eu gosto desse nosso povo. Os brasileiros somos de outro reino. Amém. Tem nacionalidade. Mas o Senhor nos colocou aqui. Enquanto estivemos aqui, abençoada a nação dos judeus é o Senhor. Quando o justo governa, o povo se alegra. Você quer ver como a nação é abençoada? Quando o seu povo está alegre. Pastor, mas como que eu posso estar alegre numa situação dessa? Só os crentes conseguem. Só quem é cheio, só você que é cheio do Espírito Santo. Então, preste atenção. Beleza? Não é vossa, mas é de Deus. Amanhã, para eu terminar e servir a ceia do Senhor aí na sua casa, pega o pão, a Bíblia diz, amanhã descerei contra ele. Ou seja, sai de casa, filho, vai trabalhar. Ah, pastor, você está fazendo isso contra a direção das autoridades. Então você está entendendo perfeitamente a pregação. O pastor está mandando eu sair de casa? Não, estou mandando você reunir os elementos e fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Amanhã, segunda-feira,
Descereis contra ele, contra o seu inimigo. Se o seu inimigo é o medo, você não pôs o pé para fora do quintal da sua casa, vai na padaria amanhã comprar pão. Aí você viu aqui a palavra, venceu o medo. Ah, pastor, mas eu vou voltar a mãe, que era do grupo de risco, leva a ceia do Senhor para ela, vai ser. Quanto pode depois dessa? Eu te dando ceia. E não sou eu que estou te dando, não. Era no meio da batalha, o inimigo flechando por um lado do Josafá, muito maior, muito mais forte do que ele. O Senhor falou para ele 6 coisas, mas teve uma que foi Josafá, essa não dá para fazer para você, não. Amanhã descereis contra eles. Qual que é o seu inimigo? Ah, o meu inimigo é meu patrão. Não, não é não. Você não tem inimigo de carne e sangue, não. Os nossos inimigos são aqueles que estão nas regiões celestiais. Identifique pela luz. E amanhã vai o nome de Jesus. Enquanto nós... Aleluia. Pegue o seu
pão e o levante, lembrando que Ele está acima de todas as coisas. Põe acima da sua própria cabeça, põe acima do seu próprio corpo, põe acima o máximo que você puder, só para você lembrar que Ele governa sobre tudo e sobre todos. O seu nome é Jesus Cristo, e Ele foi glorificado nos céus, na terra e debaixo da terra. E a Escritura diz que a esse nome todo joelho se dobrará, e em breve toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele está acima da praga, Ele está acima do desemprego, acima da miséria, Ele está acima do medo. Eu creio que ao comer desse pão, eu como da vida. Diga: eu creio que ao comer desse pão, eu como da tua palavra, fortalecido. Ao comer desse pão, eu como de Cristo, do seu corpo, que nunca ficou doente, que nunca foi enfermo. Ao comer desse corpo, ao comer desse pão, eu renovo a minha aliança com Cristo. Deixa, eu declaro, infatável. Abra-te, abra os meus olhos, abra o meu coração para um novo nível de fé, em nome de Jesus. Antes de você comer, sabe qual foi a última recomendação para Josafá? Sai para a batalha. Sai para a batalha. Vai para cima. Mandou você fazer. Pastor, não tem o que fazer. Tem. Não é possível que o Deus que instruiu Josafá não pode nos instruir. Não é possível o Deus que instruiu Abraão, Isaac e Jacó, que nunca chegou atrasado, que nunca deixou um servo envergonhado. Você vai ser o primeiro. Não vai. Não vai. Ele vai te orientar. Como que eu saio para a batalha? Não sei. Eu sei como que eu saio. Mas você vai ter que se chegar diante dele. Senhor, eu estou aqui te dando orientação. Porque todo aquele que clamar o Senhor, a Bíblia diz que ele será salvo. Você vai ter orientação de vida. Por isso, pegue o seu cálice. Jesus, ao tomar esse cálice, eu venço toda condenação. Eu venço todo medo. Porque, na verdade, Cristo Jesus derramou o seu sangue para que hoje, pela fé,
teremos culto. Funcionando, sempre a igreja não pode parar. Não vai trabalhar enquanto é dia, meia-noite e meia. Mas quando chegar aí, ele já terá voltado. Em breve ele voltará para nos buscar. Ei! Vem, Jesus! Vem, Jesus!